Olá, espero que esteja bem. Esse é o canal Luz para o Seu Caminho, onde compartilhamos rápidas reflexões da Palavra de Deus que podem abençoar o seu dia. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative as notificações, deixe o seu gostei ou não gostei, se for o caso. Comente, faça o seu comentário. E caso a mensagem seja relevante para você, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, enfim, para abençoar a vida e o dia daqueles que você ama. Anteontem eu estava conversando com vocês a respeito do Salmo 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Naquela ocasião eu mencionei e falei um pouco a respeito da primeira característica descrita neste texto, nesse versículo, onde diz que Deus é o nosso refúgio, refúgio contra as tempestades da vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre a segunda característica descrita nesse texto, que diz que Ele é a nossa fortaleza. Quando falamos em fortaleza, quando lemos esse texto, o termo fortaleza ele quer nos fazer pensar em situações de conflito, situações de guerra, porque fortaleza é um lugar forte, um lugar fortificado, já preparado para momentos de batalha, momentos de guerra. Quando o Senhor nos destaca na sua palavra que Ele é fortaleza, Ele está, em primeiro lugar, nos fazendo lembrar que existem batalhas que podem chegar até nós. Existem guerras que podem se aproximar de nós. Quando falo de guerras, eu não me refiro aos enfrentamentos bélicos que nós estamos acostumados a ver no decorrer da história, entre países, enfim. Não é nada disso, né? Esse conflito físico, mas uma batalha, uma luta, uma guerra de ordem espiritual. O mundo espiritual existe e as forças do mal estão o tempo todo tentando nos tirar do propósito de Deus. Porque Ele sabe que dentro do propósito de Deus nós estamos realmente seguros. Agora, quando o Senhor diz Ele é a nossa fortaleza, Ele diz que é o nosso lugar forte. Ele é o lugar fortificado, o lugar preparado para as batalhas da vida, para as guerras espirituais, para esses ataques do mal que vêm contra nós, dia sim e outro também. A fortaleza era um lugar guarnecido com muralhas fortes, com torres altas, e é interessante mencionar isso porque a Bíblia ela se interliga em vários pontos, não é? Texto também em Provérbios, no capítulo 18, versículo 10, que diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro. Interessante Deus se colocar no livro de Provérbios também como torre forte. Do mesmo jeito que Ele fala no Salmo 46, que Ele é fortaleza. A torre é um lugar alto, é um lugar seguro, um lugar fortificado também. Um lugar onde você pode, onde o soldado, no caso, que estava em batalha, que estava em guerra, poderia subir, olhar o campo de guerra, o campo de batalha de cima, olhar do alto. E olhando do alto, ele tem uma visão privilegiada de toda a situação. Quando nós estamos no Senhor, nos tempos de batalha, nos tempos de guerra da nossa vida, subindo na torre que é o Senhor, nós temos condições de ver o campo de batalha de uma forma privilegiada. Podemos ver de onde o inimigo vem, podemos saber por onde podemos sair, fugir, se for o caso, podemos saber como enfrentá-lo, enfim, podemos traçar as melhores estratégias para enfrentar a situação. Por isso, não por acaso, ele se apresenta como torre forte. Não por acaso, ele se apresenta como fortaleza. É importante que você não deixe de lembrar que o apóstolo Paulo também,
na carta dele aos Efésios, ele nos recomenda, ele recomenda à igreja que se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ali no capítulo 6 ele vai nos dizer que a nossa luta, lá no versículo 12, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que, apesar de muitas vezes essas guerras espirituais refletirem de uma forma física, apesar de muitas vezes pessoas serem utilizadas como instrumentos do mal para nos atingirem de alguma forma nessa guerra, nessa batalha, a nossa luta não é contra essas pessoas, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é espiritual, é contra o reino do mal, é contra aquele que de fato quer nos tirar do propósito, quer nos fazer andar fora da segurança. E ele nos dá ali, no capítulo 6 de Efésios, ele nos dá ali uma recomendação incrível, que possamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Sobre a armadura de Deus, nós podemos até mencionar e falar mais profundamente num outro vídeo, mas o que você precisa saber hoje é que em tempos de guerra, em tempos de batalha espiritual, em tempos de ataques do mal contra nós, é para Deus que nós temos que correr. A situação parece conflitante, parece fora de controle, a situação parece que está nos engolindo, está como flechas do inimigo nos alcançando pouco a pouco. Que nós não venhamos a agir pela nossa própria emoção, que não venhamos a agir pela nossa própria razão, que não venhamos a agir de acordo com a nossa natureza, mas que possamos nos abrigar no Senhor, que possamos nos achegar a Ele em oração, que possamos conversar com Ele para ter a melhor estratégia, porque Ele é torre. Nós podemos subir nela e olhar de onde vem o inimigo e traçar a melhor estratégia para combater não a carne, não o sangue, mas combater os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Então não se aflija, o Senhor é contigo nessa batalha. Deus é a tua fortaleza. Que o Senhor abençoe o seu dia, que Ele te guarde, te proteja, acampe os anjos dele ao seu redor e ao redor da sua família. É o que eu desejo para a sua vida hoje. E não se esqueça, tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, porque tem luz no caminho para a tua vida. Que Deus abençoe.